Carlos Drummond de Andrade, um poeta brasileiro, mineiro, de Itabira, tem um verso muito bacana que ele diz que lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Em que pese a luta que se dá por meio de armas brancas e de fogo, a guerra aos pobres, travestida de guerra às drogas, nas periferias e nos bolsões de pobreza, em que pesem os mortos que essa guerra produz, a guerra que a gente trava quase sempre é uma guerra mesmo de palavras, por meio de palavras, sobretudo nessa casa que se chama parlamento, não por acaso. Parlamento vem de parlar, o verbo latino, que é falar. Então, nós não temos outro caminho, outro instrumento, já que não lidamos com as armas, que não manipulamos, não fazemos uso legal da força, não somos essa instituição, não somos a polícia, não temos o poder de prisão. A nossa luta é por palavras, seja falando através dos nossos discursos, seja através dos projetos de leis que apresentamos aqui, das audiências públicas que promovemos, dos debates, das sessões solenes, das moções de repúdio, das moções de apoio, enfim. Essa é a luta que a gente trava. E essa luta não é uma luta pequena, ao contrário, porque a luta com palavras, a luta por palavras, é uma disputa de imaginário. Aquele conjunto de ideias, de representações que nos movem no mundo, que nos leva a nos relacionar com as pessoas. E estamos falando aqui o tempo inteiro de imaginário. A fala de Lucas, o advogado de Rafael Braga, é uma fala sobre imaginário. A fala do Pedro Carrielli é uma fala sobre imaginário. A fala da Gabriela foi uma fala sobre imaginário. Um imaginário construído por diferentes discursos e instituições, da igreja à escola, passando pelo livro didático, pela publicidade, passando pela telenovela, pelo cinema. São vários os regimes discursivos, a língua, que constroem o nosso imaginário acerca das pessoas. E por isso o governo do Paraná fez recentemente um teste de imagem, colocando pessoas negras e brancas na mesma situação, e a interpretação de funcionários do RH para essas fotografias eram completamente diferentes. Um homem negro vestido com o mesmo terno e na mesma situação, na mesma posição que o homem branco, era visto pelos funcionários de RH como segurança de shopping. E o branco era visto como um executivo. Uma mulher branca limpando uma bancada em casa era vista como uma dona de casa limpando a sua própria casa. E a mulher preta como uma faxineira. Então estamos lidando com o imaginário. E esse mesmo imaginário, né, que é o imaginário do juiz que deu a sentença, no caso Rafael Braga, e que dá a maioria das sentenças que lotam as prisões de homens pretos, pobres e pardos e semi-alfabetizados, é o imaginário que está na imprensa, aquela que lá do Rio diz o seguinte na manchete: tiroteio no Pavão Pavãozinho assusta moradores de Copacabana. Quer dizer, os moradores do Pavão Pavãozinho não são considerados moradores de Copacabana, né? São tratados como algo à parte, párias, e o tiroteio lá, que está acontecendo exatamente lá, assusta moradores de Copacabana. Então a ameaça passa a ser o susto que os moradores de Copacabana levam e não a vulnerabilidade aos tiros dos moradores do Pavão Pavãozinho. Esse imaginário está nessa casa. Essa comissão está permanentemente disputada, porque essa comissão está formada por membros que são contrários aos direitos humanos, sobretudo aos direitos humanos das minorias. Em 2013, quando estavam acontecendo as manifestações nas quais Rafael Braga, naquele contexto, não que ele estivesse participando das manifestações, mas ele foi preso naquele contexto, quando aquelas manifestações estavam acontecendo, nós estávamos em plena disputa aqui dessa comissão de direitos humanos que havia sido tomada por fundamentalistas religiosos que, apesar de falar em nome de Jesus, atuam permanentemente contra os direitos humanos das minorias, dos vulneráveis, dos mais pobres, das mulheres, dos homossexuais, dos pretos e pardos desse país. Há deputados que vão todos os dias no plenário da Câmara e fazem uma oposição entre cidadão de bem e vagabundos. E quando eles falam em cidadão de bens, eles estão se referindo a pessoas brancas, de classe média e a eles mesmos. E os vagabundos são os delinquentes pobres, pretos, moradores dos bolsões de miséria desse país. É assim que eles tratam. Eles não falam que vagabundos são os deputados aqui que respondem a processos na justiça por crimes de corrupção. Eles não se tratam como vagabundos, eles se veem como cidadãos de bem. E por isso eles vão à tribuna dizer isso. Nós realizamos aqui, Isabela, com muito trabalho, uma CPI do extermínio da juventude negra e pobre. Quanto lutamos para instituir essa CPI? Para produzir um relatório, mas é uma luta difícil de ser travada. A disputa do imaginário e a luta legislativa é muito difícil de ser travada. Às vezes, os movimentos sociais não têm paciência para essa luta. Mas é a luta democrática. Nós não temos outra coisa para colocar no lugar a não ser a democracia. E a democracia, já dizia Winston Churchill,
é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros. Ela tem inimigos internos, ela tem aporia, mas ela ainda é o único que a gente tem. A nossa batalha é uma batalha para estender essa democracia a mais gente possível. E por isso realizamos essa audiência, por isso estamos preocupados com o caso concreto do Rafael Braga, por isso estamos mobilizando os esforços que podemos para fazer denúncias públicas, mas para pressionar as autoridades para que ele consiga o habeas corpus. Estamos fazendo essa luta, mas ao mesmo tempo estamos engajados em pegar o caso de Rafael para discutir algo muito mais amplo, que é o sistema judicial brasileiro, que é racista, não é agora não é de muito tempo. Agora a gente está percebendo isso porque a Lava Jato levou esse sistema de justiça a uma classe social e a pessoas que não eram assim tratadas antes. Essa é a verdade. As arbitrariedades cometidas por Sérgio Moro sempre foram cometidas por juízes em relação aos pobres, aos pretos e aos pardos. Agora estão sendo percebidas como arbitrariedades porque chegou à classe política. E mesmo assim chegou com muito preconceito, porque chegou circunscrita a um partido político, ao PT. Isentando, por exemplo, dos crimes, partidos que a gente sabe que são frequentemente criminosos nesse crime de corrupção. Só para deixar claro que é óbvio que essa comissão ela pode fazer alguma coisa, mas também temos que reconhecer os nossos limites e com quem a gente está disputando. Pelo fato da gente ter representado eu, Jandira Fegali, Chico Alencar e Ivan Valente contra o juiz Itabaiana, por ter emitido mandados de prisão contra manifestantes que estavam exercendo seus direitos políticos, nós tivemos como retaliação um processo que ele moveu contra a gente, na justiça civil. Então essa disputa de imaginário estamos travando nós também. A luta com palavras, já dizia Drummond, é uma luta vã, mas é a luta que nós temos, inclusive para enfrentar a luta com balas. Porque estamos aqui numa batalha para instituir uma nova política de drogas, querendo criar uma comissão que discuta uma nova política de drogas através da legalização e da regulamentação da maconha e dos derivados de maconha. Estamos travando essa luta para diminuir justamente a luta que se trava com armas brancas e de fogo. Então, nesse sentido, estamos todos irmanados. Não podemos ver esse parlamento como um bloco monolítico e não podemos tecer crítica generalizada aos políticos, como não podemos tecer crítica generalizada também à polícia, né? Na polícia há pessoas também interessadas em mudar a instituição, em fazer essa disputa dentro da instituição, nas corregedorias e mesmo no corpo efetivo. Há policiais corruptos? Há policiais servindo tão somente à repressão dos pobres e pretos? Há muito, como política de Estado. Mas há gente lá dentro querendo mudar isso. O que nós temos que fazer é somar as nossas diferentes forças aqui no parlamento, fora do parlamento, né, democratizando essa democracia para que novos Rafaéis Bragas não existam. E sem abandonar, claro, o compromisso concreto de libertá-lo já, por conta da doença que ele está sofrendo, pela injustiça que foi cometida contra ele. Mas sem deixar de prestar atenção no próximo Rafael Braga, porque haverá outros. Como já houve uma Amarildo, como já houve uma Cláudia, como já houve centenas de milhares de mortos nesse país e de injustiçados. É isso. Muito obrigado, senhor presidente.